Em 2012, Jorge Amado teria feito 100 anos. Carlos Drummond de Andrade, 110. Com tão só 10 anos de diferença, estes dois homens começaram a ser publicados na mesma altura, entre 1929 e 1930, e fixaram duas das mais expressivas faces do Brasil. O escritor Jorge Amado romanceou a solar e feroz Bahia. O poeta Carlos Drummond de Andrade deu-nos a introspectiva e irónica Minas Gerais. Curiosamente, não foi no Brasil, mas em Portugal, que se começou a estudar e a publicar sobre a obra de Drummond de Andrade. Professor catedrático da Universidade do Porto, Arnaldo Saraiva fez o seu primeiro trabalho sobre Drummond em 1968 e é, até hoje, um autor de referência nos estudos sobre o poeta, de quem ficou amigo e sobre quem tem muitas histórias para contar. António Torres, premiado romancista, contista, cronista, nasceu em 1940 na mesma Bahia de Jorge Amado. Quando lançou o seu primeiro livro, Um Cão Uivando para a Lua, em 1972, o veterano Jorge Amado quis conhecer o romancista novato, seu conterrâneo. A poeta Filipa Leal é também jornalista do Câmara Clara e vai acompanhar-nos a ler para nós, como só ela sabe, Carlos Drummond de Andrade. Bem-vindo ao Câmara Clara. Carlos Drummond de Andrade nasceu numa pequena cidade do Estado brasileiro de Minas Gerais em 1902 e começou a publicar no final dos anos 20. Deve-se a João Vilaré o primeiro contacto do grande público em Portugal com a poesia de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para um convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha faz parte de Alguma Poesia, de 1930, o primeiro volume publicado por Carlos Drummond de Andrade. Quando Vilaré o destacou neste recital, tinham passado quase 30 anos sobre o início da atividade literária de Drummond, mas muito poucos o conheciam em Portugal. Aliás, tenho aqui esta sorte. Boa noite outra vez, António Torres, boa noite outra vez, porque nós estamos aqui desde a semana passada, salve seja, é um programa feito em duas partes. A semana passada falámos sobretudo sobre Jorge Amado, agora vamos todos falar sobretudo sobre Carlos Drummond de Andrade. Entre as pérolas que o professor Arnaldo Saraiva nos trouxe do Porto, conta-se Alguma Poesia, a primeira edição do livro precisamente que contém esta quadrilha. Quadrilha que o João Vilaré, grande divulgador de poesia, tratou de adulterar. O texto não era bem assim, não é? Ele teatraliza. Teatraliza e o texto... João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo não. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Lili, etc. Mas o que casou-se por lá, que não tinha nada a ver com isso. Exatamente, exatamente. Mas o facto é que ficou, não é? Mesmo dito de uma forma não rigorosa, segundo a intenção do poeta. Eu acho que dito ou lido era inesquecível. É inesquecível o poema, não é? Esse como outros do Drummond. E agora José, por exemplo. E agora José. O Drummond tem uma responsabilidade direta no seu interesse pela literatura brasileira e no facto de se ter vindo a tornar um investigador de referência, não só na literatura brasileira, mas na comparação. Muito concretamente dos modernistas brasileiros e portugueses, e o Drummond tem uma responsabilidade direta. Quer contar-nos essa história? O Drummond converteu-me, mas converteu-me curiosamente lido em francês. Eu estava aqui em Lisboa no meu primeiro ano de faculdade, lia tudo o que me aparecia, vinha da província onde não chegavam livros, e apareceu-me uma antologia da poesia brasileira em francês, editada pela Séguer, que era um grande editor de poesia. E eu comecei a ler, enfim, alguns poetas já conheciam outro poema, o próprio Drummond já tinha tropeçado no nome, mas a certa altura
tropeço num poema que faz aquilo que se chama pele de galinha e que me obrigou, a partir do momento em que eu li, a tentar ver o original, que nunca tinha lido, em português, e a tentar conhecer, depois de ler esse poema, o poeta, que ao tempo, não só eu não conhecia, mas pouca gente conhecia em Portugal e até no Brasil. E portanto, isso é que me fez ir ao Brasil e fez-me ir numa altura em que não havia nenhum estudo sobre Drummond. Eu fui em 65, na altura fazia-se a tese de licenciatura, e eu tinha decidido com o meu orientador, que era o professor Vitorino Nemésio, orientador e amigo. Só gente grande esta mesa, só gente grande. A gente às vezes tem sorte, justamente de poder conviver de perto com homens superiores, nos dois sentidos, homens e artistas superiores. E Drummond era, como Nemésio também era, como outros com quem eu tive a sorte de conviver de perto, como Jorge Sena, como Eugênio de Andrade, etc. É uma sorte. E então eu fui ao Brasil porque ganhei também uma bolsa das poucas, duas que havia, uma para Ciência e outra para Letras em Portugal, da Embaixada do Brasil, e aí convivi quase semanalmente com o Drummond, passava serões em casa dele. Há até uma fotografia que guarda a memória desses encontros, que era sempre no escritório dele. Ele vinha-me receber à porta, mas íamos para o escritório e ali conversávamos até altas horas. Às vezes eu até queria partir e ele, que tinha fama de não ser muito, digamos assim, sociável, às vezes ele fazia pressão para que eu ficasse... Uma personalidade muito diferente da de Jorge Amado, que aprofundámos aqui na conversa que passou a semana passada. Bastante não é, António? diferente. Não é? Recolhido, discreto... Para simplificar, é a diferença que há talvez média entre um mineiro e um baiano, mas que aliás são estados vizinhos, não é? Mas com temperamentos muito diferentes. Muito não é? diferentes, com origens muito diferentes. O Drummond era a origem escocesa pela via da Madeira, um trisavô dele nasceu na Madeira e, portanto, mas independentemente disso, há homens singulares. Escocesa e portuguesa, não é? Ele também tinha ascendência portuguesa, da Madeira. Via da Madeira, exatamente. Sim. Mas o ancestral que deu o nome de Drummond era um escocês, John Drummond. E, portanto, ele às vezes faz alusão a isso, não é? Na sua poesia. Aos que me acusam de ultrabiócia, a pretensão de vir da Escócia. Bom, e, portanto, era uma personalidade muito especial, muito diferente, e eu vi e ouvi alguns amigos até ter medo dele, e alguns jovens também, porque aparentemente ele não inspirava quase aquela espécie de estabilidade necessária para o diálogo, para o colóquio. O António Torres contava como, e aliás o Arnaldo subscrevia, como era difícil conversar com Jorge Amado em qualquer uma das suas casas, porque estava permanentemente o telefone a tocar e ele a ser solicitado, gente a chegar, não sei o quê. No caso do Drummond, ao que sabemos, era ao contrário. Ele resguardava-se muito e resguardava muito a sua intimidade, mas gostava de falar ao telefone. Gostava muito. Ele não fazia vida social. Ele só, quase no fim da vida, é que fez lançamentos, os chamados lançamentos. Se às vezes alguma apresentação de amigos ficava 2, 3 minutos, e portanto, e até quando eu o conheci, tinha uma rotina diária fácil, passava a manhã em casa a escrever, de tarde aproveitar para ir ao cinema e não só, para ir visitar a amiga Lígia e para conversar em livrarias, onde ele, sobretudo a livraria Leonardo da Vinci, que era a que tinha talvez até os melhores autores estrangeiros no Brasil, e regressava a casa e à noite quase nunca saía. As saídas dele eram mesmo fora do Rio. Ele veio de Itabira, como disse, e depois fixou-se em Belo Horizonte há alguns anos e foi para o Rio quando um amigo dele e colega dele, Gustavo Capanema, foi ministro e o chamou para chefe de gabinete. Foi para o Rio, mas quase não saiu do Rio. Ele foi 5 vezes a Buenos Aires, onde a filha casara. Para Maria Julieta. A Maria Julieta. Ele foi ao enterro de 1 ou 2 irmãos
e não saía. Foi uma vez a São Paulo e não saía do Bahia, e aquele poema famoso dele. É preciso escrever um poema sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá. Mas eu nunca fui lá. É um Isto poema... é que é exótico para um baiano, de António Torres, esta personalidade. rico, Sabe que eu quando vejo as fotografias do Drummond, sobretudo numa certa fase da vida dele, eu não consigo evitar pensar. Fisicamente tem qualquer coisa de Pessoa, não tem? Magro, assim, os óculos, não sei, tem qualquer coisa que faz lembrar o Fernando Pessoa. Ele gostava de Pessoa, que escreveu em 48 o sonetilho do falso Fernando Pessoa. E ele leu Pessoa antes de nós, isto é, antes de nós, antes de muitos portugueses lerem. Porque ele leu, mas em tradução. Porque ele tinha... também conheceu o Pessoa, ele, em tradução, não na língua portuguesa. Mas não fixou o nome, mas ele tinha, mostrou-me até no escritório, os 24 volumes de uma obra, que é uma espécie de antologia da literatura universal, para a qual o Pessoa fez várias traduções. E ele não se recordava disso, mas ele tem um poema a essa espécie de antologia geral da literatura mundial, que meu pai me compra o livro em percalina verde, etc. Ele tem um poema a essa coleção fabulosa, que foi feita, editada em Portugal para o Brasil. Em Portugal não teve circulação. E que chegou à casa dele, o pai dele, fazendeiro, como era também o pai do Jorge Amado, comprou esses volumes, e diz ele que chegou em lombo de burro a Itabira. Era pesado, um carteiro não podia levar, e na altura não havia automóveis. Estamos em 1912, 13, não é? Mas ele disse que foi a obra que o formou. E lá, aquela coleção. E lá estão muitos poemas traduzidos por Pessoa. É importante sublinhar aqui também, sob esse ponto de vista, a diferença... não diria intelectual, mas o tipo de consumos de Jorge Amado. O Jorge Amado era alguém implicado com a vida e com os outros, e não vou só dizer com o mundo, porque o Drummond também estava implicado com o mundo e curioso e atento ao mundo, mas Jorge Amado... Embora não se chamasse Raimundo, porque ele tem o célebre verso mundo, mundo, vasto mundo. Se sempre chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. O Drummond, apesar de mineiro, também tinha muito humor, muita ironia. Nós já vamos ver isso. Mineiro e da região do minério. Do minério, exato. Ele era um tanto mineral nesse comportamento. Um comportamento mineiro, assim, eu entendo. 80% de ferro nas calçadas, 90% de ferro nas almas. Confidência de um Itabirano. É o belo poema de que a Filipa Leal já nos vai ler no certo. Deixa eu te falar uma coisinha. Assim, você estava comparando a popularidade do Jorge e o oposto do Drummond, né, que não era uma figura popular nesse sentido de gostar da rua. Ele gostava da rua, mas era mais um transeunte, anônimo, assim. Ninguém o reconhecia na rua. Na rua. O Jorge Amado era impossível. Era impossível. Qualquer lugar. Agora, na minha geração, na minha juventude, tinha uma coisa curiosa. Você lia o Drummond uma vez e era impossível não decorá-lo de estalo, nem que fosse um desses versos assim que... Como uma quadrilha. Como uma quadrilha, como todos os que Arnaldo Saraiva recitou. Que ele está recitando, está tudo gravado na minha memória. Ele tinha coisas assim... Por exemplo, ele não era essa figura... Fácil, acessível, não é? Tão gregária, tão festejante, tão coisa... Pelo menos no retrato que temos dele. Pode ser até que fosse. E eu, por exemplo, desconhecia. O professor Arnaldo privou da intimidade dele, sabe mais a respeito. Mas, por exemplo, ele escrevia poemas assim: Como viver sem conviver na praça de convites. Quer dizer, mostra um outro Drummond, né? Ele tem muitos poemas, primeiro na viola de bolso, mas depois em um livro recente, poemas que chamamos conviviais. São poemas de aniversário para amigos, amiguinhas, filhos de amiguinhos. Tem até um para a filha da Sofia Mel Brainer. Sim, tem. E, portanto, ele cultivava, como Manuel Bandeira, muito esse tipo de convívio literário, sentimental, num registro poético que nem parecia do Drummond, às vezes também muito humorístico,
às vezes muito engraçadinho, não é? Mas ele cultivava muito, estando no seu gabinete, ele, digamos assim, pensava nos outros, pensava nas outras pessoas, e ele também não deixava de responder a cartas. Ele escrevia muito e respondia muito, cartas curtas em geral. Eu recebi 2 dele na vida. Né? Recebi. Então? Foi assim, eu escrevi um romance chamado Carta ao Bispo, que lá pelas tantas há uma rua chamada Carlos Drummond de Andrade. Eu inventei uma rua chamada Carlos Drummond, numa cidade do interior da Bahia. Né? Mandei o livro para ele, dizendo isso. Então ele me respondeu muito amavelmente, dizendo que para ele ter um nome no romance, de rua no romance, ele se sentia até muito mais homenageado do que se fosse numa rua de verdade. Claro que ele estava sendo também gentil, cordial, não se compara uma coisa com a outra. Né? Mas ele era muito verdade. Cordial e muito modesto na postura. Sim, não quer dizer que ele era muito humilde na postura. O que me estão aqui o António Torres e o Arnaldo Saraiva a descrever, quer sobre Jorge Amado, quer sobre o Drummond de Andrade, com 10 anos de diferença entre eles, não é? Um faria agora 100 anos, o outro 110. Estão a falar-nos de 2 senhores. 2 pessoas bem educadas, bem formadas, seguramente, e bem educadas, independentemente das diferenças de temperamento. Um ser mais expansivo, outro ser mais introspectivo, mas responder às cartas, ter essa gentileza para com os outros, chama-se boa educação. Já não vamos estando habituados, não é? A Pedra no Meio do Caminho, de 1928, foi o poema de toda a polémica para Drummond de Andrade e para a poesia brasileira. Antes de ouvirmos a história deste poema, a Arnaldo Saraiva, que lhe fez a biografia, literalmente a biografia deste poema, ouçamo-lo ao poema pela voz do próprio Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Em 1928, o meio literário brasileiro interrogava-se: trata-se este de um poema genial ou de um poema imbecil? Levantou-se a questão. É preciso ver 1928, não é? Foi talvez a razão até que me fez vir a ideia de fazer um livro com a recepção deste poema. Que poema que foi, peço desculpa, editado no célebre a revista Antropofagia, de que o Arnaldo Saraiva já nos tinha falado aqui, outra pérola, meu Deus. O original. Está a ver, estamos a ver. Dado por um amigo do Drummond. Foi-me dado por um amigo do Drummond. Na primeira página desta revista de 1928, célebre por causa do poema e do combate ao Osvaldo de Andrade e da divisão dos Andrades. Porque havia 3 grandes Andrades, que eram Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, ainda havia outros. E houve uma pequena divisão em que o Drummond também manteve a sua lisura, a sua verticalidade e a sua personalidade, como soube manter noutros momentos da vida, difíceis até como do ponto de vista cívico ou de solidariedade. Mas eu comecei a ver, quando comecei a ver as referências de jornais e revistas a Drummond, que havia alusões a este poema, e alusões às vezes muito contraditórias, para simplificar. Uns diziam, poema genial. Quem é que se lembrava de fazer um poema à base da palavra pedra repetida, no meio do caminho? E eu tinha, em vez de havia. Não, esse é outro motivo, esse é o motivo linguístico, já lá vamos. Outros diziam, mas que imbecilidade, eu todos os dias tropeço numa pedra e vou fazer um poema por causa disso. E depois havia paródias. E depois havia o uso da expressão em várias áreas da comunicação. Na área política. O político queria ser deputado, mas tinha uma pedra no meio do caminho. Até em linguagem futebolística. O jogador ia para a baliza para fazer golo, mas tinha uma pedra no meio do caminho. E, portanto, comecei a achar muita graça e comecei a colecionar as referências. E um dia, em conversa com o Drummond, disse: Drummond dava um livro extraordinário, que não há na literatura portuguesa, um pequeno poema
com um léxico reduzidíssimo, que gera uma tão extremada polémica, não há memória disso para nenhum outro poema, não é? E eu disse, estava um belo livro, e ele disse, você acha? Então, acho. Então se acha, olha, continuo e depois a gente vê o que faz. E eu colecionei muitos recortes e um dia cheguei com eles ao Drummond, que me disse assim, ainda arranjo mais um ou outro, não é? E eu deixei-lhe o livro, escrevi a introdução, deixei-lhe o livro, digamos, mais ou menos por ordem cronológica dos recortes, e ele depois dividiu por temas, ou por partes, ou por espécies, e o livro saiu, como é óbvio, só com o nome dele, mas ele ficou indignado porque o editor não pôs o meu nome. Depois mandou-me uma carta, anunciava uma carta, onde me diz textualmente que sou coautor, né? O que era extrema generosidade, porque o meu nome não tinha importância nenhuma ali, não é? E mais, fez questão de pagar direitos de autor. Incrível. Fez questão que me fossem pagos direitos de autor. Tudo isto, António Torres, desculpa interrompê-lo, Arnaldo, são testemunhos de um tempo que parece ter desaparecido, de honradez, de educação, de integridade. Parece assim uma coisa mitológica neste século XXI tão atribulado que estamos a viver, mas eles viveram, existiram, estiveram... E o poema continua a ter uma fortuna enorme. Saiu há cerca de 2 anos uma nova edição pelo Instituto Moreira Salles. Eu mantenho a minha introdução, mas só fui convocado justamente para autorizar a edição, e eu não levantei nenhum problema, é evidente, não é? Claro. Não ia levantar nenhum problema, mas continuam a sair às vezes, até em Portugal. O poema tem não sei quantas alusões em prosa, em verso, tem não sei quantas traduções, hoje foi aumentado, tem não sei quantos textos críticos só sobre o poema, mas em Portugal, por exemplo, Casimiro de Brito ou Pedro Mexia, Pedro até joga com o nome dele, Pedro, Pedra, não é? São poetas que também escreveram um poema sobre este poema, que é uma fonte de inspiração permanente. Engraçado, incrível. Como dizia o António, tem essa capacidade do Drummond de se instalar e nós ficamos íntimos das palavras e ficam cá dentro, não é? E há uma coisa nele curiosa, como uns tempos para cá eu passei a ser muito solicitado para fazer oficinas literárias, ateliê de criação, como se chamaria isso? Por aqui eu não sei. Oficinas literárias, sim. Oficina de escrita, sim. Fui convidado como escritor, um projeto da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, fiquei 6 anos lá, foi uma experiência fantástica, um convívio com o ambiente acadêmico, isso me enriqueceu muito. Mas, de repente, eu comecei a ver no Drummond assim, uma certa oficina que ele fazia para ele mesmo. Assim, lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Quer dizer, e aí tem aquele, como é a procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. E aí que um dia eu acordei assim, disse para a turma, olha, isso é o poeta que acordou mal-humorado, dormiu mal, ou qualquer coisa, ou está atrapalhado consigo mesmo, está achando que já está sem café no bule, já está de pote vazio. Aí, naquele mau humor, ele começa a dizer, não faça isso, não faça aquilo, que parece que é para o outro, que é para você que está na oficina dele. Não, isso é a oficina dele para ele mesmo. E a partir daí, é um artifício apenas para ele fazer mais um belo poema. Cada palavra te pergunta, trouxeste a chave? Exato. Não, mas este poema, que foi o símbolo também da poesia modernista, em 28 torna-se... A pedra no meio do caminho. A pedra é o poema, digamos assim, que para o grande público é o exemplo do poema modernista e o poema, digamos assim, que vale como um manifesto. Sentimento do Mundo, de 1940, apresenta um dos poemas mais claramente autobiográficos de Carlos Drummond de Andrade, um poema de que já falámos aqui, Confidência do Itabirano. Ouçamos-lhe, ao poema, um excerto por Filipe Leal. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói.
grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês acomodado e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados, e também a necessidade de ganhar a vida fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, e sim um funcionário público, né? Grande contraste entre as tendências naturais e a maneira como teve que levar a vida. Não foi bem assim, quer dizer, aparentemente ele era isso que descrevia. Um burguês, funcionário público, acomodado, acordado. Mas ele tinha outras vidas. Toda a gente tem várias vidas, como os gatos, não é? Vidas... Simultâneas, clandestinas. Como é que estava o António a dizer há pouco? Qual é a expressão que usa para clandestino? Escondido? Qual era? Usava há pouco outra expressão engraçada que nós não usamos aqui. Já me esqueci. O Drummond era muito cioso da sua privacidade e não admitia que ninguém quisesse, jornalistas ou quem quer que fosse, entrasse na sua privacidade. Ele tinha uma vida que era dele e que o fazia amar a vida. Ele era um homem que amava a vida. Ele é um poeta do amor. Evidentemente, na poesia dele encontramos vários ciclos ou várias temáticas recorrentes. O tema do Brasil, por exemplo, seja das cidades mineiras, seja do Brasil ou até do futebol, que também aparece nele. O tema da arte ou da criação. Ele tem não sei quantos poemas de homenagem a escritores ou a artistas, não é? De quem ele foi amigo. Ele foi amigo de Portinari, com quem fez, aliás, um livro muito bonito, não é? Tem a Máscara Mortuária de Graciliano Ramos. Pronto. Ele foi... e até no outro plano, por exemplo, ele foi padrinho de casamento do outro maior poeta do Brasil no século XX, que foi João Cabral de Melo Neto, não é? Que me disse uma vez a mim que não seria poeta se não fosse o Drummond. Não é? E, portanto, ele tem outros ciclos, por exemplo, mas sobre o tempo. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Sobre até, diria assim, o homem social, ou seja, o homem coletivo. A Rosa de Povo, no fundo, é um poema, é um livro de grande força, digamos assim, épica, sem ser épico. Alguns acusam o Drummond de não ter feito o grande livro, mas aí tem, a Rosa do Povo é um grande livro. Mas que tal se ouvíssemos o celebérrimo A Flor e a Náusea, que de resto é o poema que o Arnaldo Saraiva leu em francês, António Torres. Foi este, segundo me contou, A Flor e a Náusea, que o fez chegar a Drummond primeiro e depois ao Brasil e à literatura brasileira. O poema A Flor e a Náusea, precisamente, surge em 1945 no livro A Rosa do Povo, de que nos estava a falar Arnaldo Saraiva. É um dos poemas mais representativos da maturidade literária de Carlos Drummond de Andrade. Filipe. Preso à minha classe e a algumas roupas. Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até ao enjoo. Posso, sem armas, revoltar-me. Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Faites silence, arrêtez vos affaires, je vous assure qu'une fleur est née. Ainda se lembra da versão em francês que o arrebatou. Mas eu estava falando que nos temas dominantes do Drummond é o tema do amor.
Mas eu antes disso, sim, já nós vamos, aliás, ouvir... O amor bate na porta, o amor bate na horta. Né? O amor bate na horta é maravilhoso esse poema, assim. De facto, o Drummond é interminável, tem matizes tão variadas, tem temas, ainda que o tema do amor esteja... E há uma coisa que me ocorre dizer, vocês me permitam, claro. Que como ele era um grande cronista, que veio se revelar depois, mais tarde, mas já se vê poemas que são olhares de cronista para as coisas. Coisas, pessoas, circunstâncias. Aquele, Arnaldo, eu não me lembro exatamente como é, mas do desfecho, que termina assim: Eita vida besta, meu Deus. Lembra desse aí? Não, é um poema da primeira fase. Digamos, um homem vai devagar, um burro vai devagar. E o poema termina assim, sobre a cidade mineira. Na cidade do interior. Cidade mineira. A pasmaceira de uma cidade do interior. Eita vida besta, meu Deus. Ele tinha esse... de cronista mesmo, não é? Um cronista, um olhar de cronista. Ele deixou mais de 3.000 crónicas. Ele começou a fazer crónicas, eu tenho até o Eu escrevi até um prefácio para um livro de crônicas. O jornal Aurora Colegial. São 70 historinhas do Carlos Drummond de Andrade e a editora Record lá no Brasil me pediu para eu fazer o prefácio. O primeiro texto dele em prosa é uma crónica para o jornalzinho do colégio de Nova Friburgo, onde ele andou, chamado Aurora Colegial. Ele dizia que até nesses textos havia interferência do professor de português, mas é uma crónica em prosa. O que se conhece dele, a primeira coisa que se conhece dele, e é a primeira coisa que se conhece dele. Portanto, é evidente que era um criador literário que também se expressou na prosa, sendo que, sobretudo, na crónica, mas era fundamentalmente um poeta e de tal forma, e já vimos aqui pequenas amostras, para quem não conheça, está sempre a tempo de privar com o Drummond, que é essa coisa boa, não é, que a literatura tem, sobrevive aos seus autores, aí está o Drummond, disponível, mas de tal maneira ele é impressionante que o Arnaldo Saraiva se empenhou numa campanha, aliás, como o Jorge Amado queria que ele fosse mais conhecido, não é? O Arnaldo Saraiva empenhou-se numa campanha para fazer dele o Nobel da literatura. E aí mostra aí, porque isso é um documento incrível, não é? Que trouxe... Em 1963 chegou uma notícia do Brasil, eu era aluno da faculdade, que o Drummond ia ser proposto a Prémio Nobel. E eu fiquei entusiasmado, porque nessa altura já conhecia bem a obra dele, e tive a iniciativa de deixar em livrarias de Lisboa, nas principais livrarias de Lisboa, folhas para preencher quem quisesse apoiar a candidatura dele. Era uma coisa de um juvenil, não é? E a verdade é que talvez alguns dos maiores escritores do tempo, desde Vitorino Nemésio a Herberto Helder, assinaram essas folhas nos 2 ou 3 dias que estiveram disponíveis, porque eu a recolhi quando recebi uma carta de Drummond a dizer assim: eu não quero ser, eu já desautorizei no Brasil quem queria mobilizar-se, porque eu não quero ser Prémio Nobel para nada. E recordo-me que depois, uma vez, fiz-lhe uma entrevista para o Jornal de Letras e falámos nisso, e ele disse assim: para mim, o importante não é ser que o Brasil tenha um Prémio Nobel ou a língua portuguesa tenha um Prémio Nobel. Nessa altura não havia o Prémio Saramago. Para mim, o importante é que nós possamos compreender-nos na nossa língua e que eu possa ler no original Machado de Assis ou Fernando Pessoa. Bonito, não me ocorre de maneira melhor, e tenho pena de terminar aqui esta nossa conversa, ainda que os vá deixar, vão-me desculpar, mas é ainda melhor, com o próprio Drummond. E a Filipa vai ler-nos um poema de Um Amor Natural, um dos seus últimos livros, que é precisamente um livro que Carlos Drummond de Andrade, não quis que fosse publicado enquanto ele era vivo. Ele morre em 1987 e este livro só é publicado postumamente. A Filipa Leal vai ler, minha senhora, o Arnaldo Saraiva? Não, eu só queria dizer que ele não queria que fosse publicado para não haver equívocos, que podia assim: o erotismo está em moda, é comercial, e este meu livro é muito sério. A propósito de um outro livro dele chamado Amar se aprende amando, que foi talvez o primeiro grande sucesso público dele, eu comentei com ele: agora já se vende nas tabacarias, já se vende nos lugares públicos esse livro. E ele só me disse assim: Arnaldo, é um equívoco. As pessoas veem esse título e pensam que é sacanagem.
Mas, na realidade, o que ele queria, e deixou, portanto, o livro por publicar, ele circulava em cópias de amigos, eu tinha uma, mas que não que ele deu. Foi um amigo a quem ele deu uma cópia que depois fez a outros amigos. Mas para lhe retirar todo esse lado possível de comercial que o esvaziava daquilo que para ele era essencial no livro. Ele atravessou grande parte da vida e eu sublinho aqui que eu fiz a pergunta, mas o Arnaldo Saraiva, bem, honrando a memória do seu amigo Drummond de Andrade, não quis falar das outras vidas de Drummond, pois ele só quis que nós conhecêssemos a que conhecemos, porque é que havemos nós também de insistir nisso. O Arnaldo Saraiva não quis falar nisso, mas não deixou de dizer que foi um homem que atravessou a vida sempre apaixonado. Sim. Sempre apaixonado. E, portanto, o erotismo nele, ou na poesia dele, é qualquer coisa que também é autobiográfico. Ele é um poeta de amor. É um poeta de amor que celebra, aliás, Camões também como poeta de amor. Eu agradeço aos dois esta conversa, mas quero dar-lhes conta de que há 2 livros novos, um em Portugal, outro no Brasil, mas que são acessíveis hoje em dia com as novas tecnologias. Em Portugal, Correia Dias, esquecido e inesquecível artista de Portugal e do Brasil, é o último título produzido por Arnaldo Saraiva. Correia Dias era o marido de Cecília Meirelles. Portanto, é um belo volume e mais um belo texto. Um português de Lamego, de Penajóia, que foi para o Brasil depois de fazer uma exposição em Lisboa em 1913, que fez a capa da Rajada e da Águia, capas e ilustrações para livros, e que reformulou ou renovou as artes gráficas decorativas no Brasil. O último livro de António Torres chama-se Pelo Fundo da Agulha, o seu último romance, o mais recente romance de António Torres, e espero que, a juntar a este o nobre sequestrador, venha para Portugal também, para se juntar o Pelo Fundo da Agulha e todos os outros que foi escrevendo desde aquele célebre 1972, onde na página do Estadão coincidiu com aquele que veio a ser o seu amigo. Que os editores te ouçam. Venha e o tragam para cá, agora a sua literatura, António Torres. Eu agradeço uma vez mais aos dois esta conversa em 2 partes e a Filipa Leal agora sim vai poder ler Oh Minha Senhora, um poema de um dos últimos livros de Drummond de Andrade, um livro Um Amor Natural. Oh minha senhora, não se incomode, senhora minha. Não faça isso, eu lhe peço. Eu lhe suplico. Por Deus Nosso Redentor, minha senhora, não dê importância a um simples mortal, vagabundo como eu, que nem mereço a glória de, quanto mais de... Não, minha senhora. Não me desabotou a braguilha. Não precisa também se despir. O que é isso? É verdadeiramente fora de normas e eu não estou absolutamente preparado para semelhante emoção ou comoção. Sei lá, minha senhora, nem sei mais o que digo. Eu disse alguma coisa? Sinto-me sem palavras, sem fôlego, sem saliva para molhar a língua e ensaiar um discurso coerente na linha do desejo. Sinto-me desamparado do Divino Espírito Santo, minha senhora. Esses seios são seus? Ou é uma aparição? E esses pelos, essas tanta nudez me deixa naufragado, me mata, me pulveriza. Louvado e bendito seja Deus. É o fim do mundo, desabando no meu fim. Eu